Milhares de organizações sociais no Brasil, elas dependem de uma fonte de renda que talvez não seja tão óbvia: o aluguel de imóveis. Só que isso, claro, cria uma baita questão tributária. A gente vai desvendar agora como a mais alta corte do país resolveu esse impasse, criando uma regra que, no fim das contas, protege o trabalho social. Vamos pensar numa situação bem concreta. Uma ONG aluga um imóvel que é dela. E aí, ela tem que pagar imposto sobre esse prédio? A problema parece simples, né? Mas a resposta mexe com um princípio fundamental da nossa Constituição. E foi exatamente essa questão que o Supremo Tribunal Federal precisou encarar e decidir. E a resposta veio de lá, do STF, que é o guardião da Constituição brasileira. E olha, quando o Supremo fala de um jeito definitivo sobre um assunto, todo o sistema de justiça do país para escutar com muita atenção. Então, vamos lá. Como é que o STF resolveu essa queda de braço entre a necessidade do governo de arrecadar impostos e a importância de apoiar entidades sociais? Vamos direto à resposta. Mas calma aí. Antes de revelar a resposta, a gente precisa entender uma coisinha chamada súmula vinculante. O que é isso, afinal? Pensa nela como se fosse uma lei em miniatura, uma diretriz superpoderosa. Quando o STF solta uma súmula vinculante, não é só uma opinião, não. É uma ordem que tem que ser seguida no país inteiro. Ela serve para garantir que a lei seja aplicada do mesmo jeito em todo lugar. E aqui está a resposta oficial, a súmula vinculante 52. O texto é bem claro. A imunidade ao IPTU, aquele imposto sobre imóveis, continua valendo mesmo que a propriedade esteja alugada. Mas, e sempre tem um mas, existe uma condição que é fundamental. Toda a grana do aluguel precisa ser usada na missão principal da organização. Ok, a regra está na mesa, mas como isso funciona no dia a dia? Vamos ver quem exatamente sai ganhando com isso e quais são as condições na prática. Vamos quebrar isso em partes. Primeiro, para quem vale essa regra? Para entidades com fins sociais. Pense em igrejas, ONGs, escolas que fazem trabalho de caridade. Segundo, o que a regra faz? Basicamente, livra essas entidades do IPTU. Terceiro, quando ela é válida, mesmo se o imóvel estiver alugado para qualquer outra pessoa ou empresa. E o quarto ponto, que é o mais importante de todos, a grande condição. O dinheiro do aluguel tem que financiar o propósito da entidade, não pode ir para o bolso de ninguém. E as decisões do próprio STF ao longo dos anos dão para a gente alguns exemplos bem concretos. Essa imunidade não é só para o prédio principal da entidade. Ela vale também para um escritório, para a casa de um líder religioso e, claro, para qualquer imóvel que seja alugado só para gerar renda para a missão. A proteção, como se vê, é bem ampla. Então, se tem uma coisa para a gente guardada aqui é o seguinte: não importa quem está usando o imóvel alugado. O que realmente importa, o que define tudo, é para onde o dinheiro desse aluguel está indo. Se a grana financia as atividades essenciais da entidade, a imunidade está garantida. Ponto final. E agora a gente chega na parte que é talvez a mais poderosa e até surpreendente dessa decisão toda. De quem é o trabalho de provar que a regra está sendo cumprida. A decisão do Supremo criou o que no direito se chama de presunção. Pensa nisso como um ponto de partida, sabe? A justiça já parte do princípio que algo é verdade. E nesse caso, esse ponto de partida é totalmente a favor da entidade social. Isso significa que a organização não precisa ficar provando o tempo todo que está usando o dinheiro do aluguel do jeito certo para ter a imunidade. A lei já presume que ela está. Quem tem que provar o contrário é a autoridade fiscal, o fisco. Se o governo acha que o dinheiro está sendo desviado, é ele quem tem que correr atrás, investigar e apresentar provas concretas. Isso inverte a lógica do jogo completamente. Tá bem, já entendemos a regra, como ela funciona, mas por que a Constituição e o STF se dão a todo esse trabalho para proteger essas entidades, afinal? Qual é o grande propósito por trás disso tudo? No fim das contas, essa súmula é um mecanismo de apoio muito poderoso. Ela funciona como um escudo financeiro mesmo, permitindo que essas organizações usem o patrimônio que têm para gerar renda e financiar o trabalho essencial que elas fazem. E ao jogar o peso da prova para o fisco, ela protege essas entidades de um excesso de burocracia e reforça a intenção original da Constituição, apoiar o trabalho vital que elas fazem pela sociedade. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A imunidade de impostos, por um lado, apoia o terceiro setor. Por outro lado, significa menos dinheiro nos cofres dos municípios que usam esses impostos para financiar serviços públicos para todo mundo. A decisão do STF dá uma resposta jurídica clara, mas o debate sobre qual é o equilíbrio ideal entre fortalecer o Estado e a sociedade civil
esse com certeza vai continuar.